prazer, né, estar aqui mais uma vez, reunidos com todos. E nós agradecemos de coração a diretoria desta casa, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade para que nós possamos estudar um pouquinho. Porque quando somos chamados a fazer qualquer preleção ou a fala sobre a doutrina espírita, falar sobre Jesus, é uma oportunidade de aprendizado, primeiro para nós mesmos, né? É uma grande oportunidade. E quando falamos de Jesus, quando divulgamos a doutrina espírita, quando temos esse espaço oferecido, é muita gratidão. Porque a seara é grande e os ceareiros são poucos. Então, eu agradeço muito, muito, muito mesmo todos os, como o Tony disse, todos os encarnados e todos os irmãos desencarnados, que é a espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos intui, né? 90%, 95% são eles que preparam. 5% a gente estuda um pouquinho. Então, é só agradecer. Obrigada, Tony. A garganta reclama. Pelas primaveras e pela profissão do passado, né? Amor, infinito amor, Jesus. Jesus é a perfeição, né? O próprio Kardec questiona os espíritos sobre quem seria, né? Que tivesse passado pela humanidade, que fosse da maior perfeição. Jesus. E é muito interessante que a nossa proposta hoje de trabalho é desconstruir algo que talvez tenha passado desapercebidos por todos nós. Porque a grande maioria de nós não nasceu no berço espírita. Tinha anteriormente uma outra filosofia religiosa, portanto, com outros conceitos. Não vai aqui nenhuma pretensão de dizer que esta é melhor que aquela outra. Não é essa a proposta. Mas se faz necessário desconstruir conceitos que nos deixava na escuridão, que nós não tínhamos entendimento. E também nem refletíamos muito, porque a filosofia da qual professávamos não era uma filosofia religiosa de reflexão, de questionamento, de oportunidades, mesmo porque no passado, e esse passado não é tão distante assim, coisa de 200 anos talvez, nós não tínhamos a chave da compreensão. Né? Então nós temos Moisés, depois nós temos Jesus, e a terceira revelação, que é exatamente a chave da compreensão de toda a escrita que temos, que é a Bíblia, né? O Velho Testamento, e os registros que os judeus daquela época fizeram. Então, tem textos na Bíblia, no Evangelho de Jesus, que às vezes falam assim, mas espera aí, Jesus falou isso? Jesus viveu isso? Hoje, né, nós refletimos. No passado não refletíamos, mas não tem problema. Então eu vou fazer primeiro a leitura evangélica, para que nós possamos então entender do que estamos buscando. Essa é uma passagem de Mateus, né, está no capítulo 4. O capítulo 4 é o momento em que Jesus vai iniciar, né, a sua pregação, ou a sua congregação com aquela sociedade. Então nós temos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Observe que está grifado a palavra diabo. Por quê? Esta palavra, para nós outros que professamos a doutrina espírita, não passa de irmãos nossos que ainda não conhecem, não reconhecem a sua situação na espiritualidade. Ainda se compraz, né, das maldades. Por quê? Toda a criação é de Deus. Toda a criação. Continuemos então. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, veja que agora já usa um outro adjetivo, né? Um substantivo diferente, o tentador, aquele que vai tentar, ou aquele que vai sugerir, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha que interessante, eu nunca tinha observado, há 30 anos atrás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver já onde está escrito. E então o diabo transportou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo fazendo a fala dele, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Mateus capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 11. Muito bom. Observe que Jesus diz: está escrito. Jesus tinha domínio e conhecimento total do Velho Testamento. Não só do Velho Testamento, de todas as passagens dos 5 livros de Moisés, principalmente Deuteronômio e Êxodo, né, que nós vamos mostrar algumas passagens aqui. Só como curiosidade, naquele tempo, o número 10, que aparece bastante, mas não tanto, na Bíblia, significava diversos. O número 40 são muitos, o 40. Muitos dias, não sabemos quanto, mas são muitos. Pode ser que não seja 40, talvez seja mais. 40 dias e 40 noites. Moisés usa também o 40 anos. E na Babilônia nós teremos a passagem dos 400 anos. Então veja que são números que não fecham, são números muito. E o 7 significa o grande número. Lembra-se a passagem? Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7, que já era um grande número. Não, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, quem entende um pouquinho de matemática, que eu não tenho nada a ver com matemática, mas se nós elevarmos o número 7 a n, não sei quantas vezes, enquanto estivermos encarnado e depois desencarnado também, porque a gente vai acertando com os nossos inimigos, né, que nós construímos. E 70, todos, sempre.
Jesus tinha, todos os dias, a companhia de no mínimo 70, que era o grupo dos 70. Tinha os dos 500 e tinha os 12, que depois da pregação diária, eles ainda se reuniam e conversavam, né? Quem conta para nós é Emmanuel, né? Em várias passagens de vários livros de Emmanuel, nós vamos ter essas conversas, né, com Jesus. Uma delas vai estar aqui já já. Os exegetas, esse Fritz Heinecker, é um sociólogo, pesquisador, interessante, ele não é espírita, mas ele é um pesquisador da Bíblia. E olha o que ele traz. A tentação exclui testemunhas humanas. Espera aí, vamos nos localizar. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. No capítulo 3 de Mateus, nós temos toda a passagem, né, do batismo. E João, de 1 a 37, nós vamos encontrar também a passagem do batismo, a passagem de Jesus, e mostra ali em João que a hora que Jesus deixa o lago, ele será acompanhado por duas figuras que ele observa que para onde ele ia, aquelas figuras estavam seguindo-no. Não era nada mais, nada menos que André e João. Porque João fora, assim diz o estudioso, fora aluno de Batista. Olha que interessante, né? Então, esta passagem, se Jesus estava sozinho, não tinha testemunha. Como é que tem essa narrativa, né? Provavelmente, numa dessas noites que Jesus sentava com eles a conversar, deve ter narrado, contado a situação que ele passou, que ele experimentou antes de começar realmente toda a pregação. De trazer e relatar a boa nova. É provável e é uma probabilidade aceitável quando nós fazemos uma reflexão. Então, de acordo com João 37, André e João eram alunos de Batista. Já seguiam Jesus, mas não estavam constantemente com ele. Por quê? Eram homens simples, pescadores. Não tinham, né, a liberdade de abrir mão do seu trabalho, do sustento da família, para ficar o dia todo, né, à disposição e a caminhar. Tiago era mais velho que João e junto de Pedro formam o círculo mais estreito dos confidentes de Jesus. Provavelmente ele contou essa história para alguém. Que história? Essa história desse deserto experimentado. Né? Deserto experimentado. Mas por que será que Jesus contou? Porque se nós observarmos, é um texto um pouco pesado, né? Por que será que ele contou? Porque o amor do Cristo, ele já ultrapassava todos os limites da compreensão humana. Então ele não queria que aqueles que estavam convivendo com ele ali passasse pela experiência que Moisés passou quando da libertação do povo do Egito. Então, a preocupação, isso é racional. Olha só, deve ser assinalada de início a dificuldade em admitir-se que um espírito da categoria evolutiva de Jesus tenha passado por tentações daquela sorte, praticamente ficando à mercê de seres muitíssimo inferiores. Nós vamos encontrar isso no livro, né, de Hermílio de Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Ele faz um comentário longo, nós só fizemos um cortezinho aí. Por quê? Quando a gente reflete sobre isso, percebe que não faz sentido Jesus ter sido tentado de fato, mas ele pode ter experimentado interiormente. Ele pode,
Porque Jesus veio na sua humanidade para deixar o exemplo para seres humanos. Humanos que, desde o início dos registros do mundo, vinham perecendo por conta dessas tentações, né? E nós vamos observar 3 que são terríveis para nós outros. Então, a tentação de Jesus provavelmente não foi um fato real. Parece mais um simbolismo. Jesus usava muitos símbolos. Por quê? Vamos pensar um pouco. Aquele povo que o acompanhava, 95% eram analfabetos. Não tinham acesso à leitura. Então, tudo que eles tinham de conhecimento do Velho Testamento, ou mesmo dos registros da Torá, era só verbal. E como que Jesus, então, o maior pedagogo que a humanidade já conheceu, usa das histórias, usa dos símbolos? Veja que ele vai usar o símbolo do sal, da luz, das estradas, né? Enfim, nós vamos encontrar Jesus usando simbologia durante o tempo todo da sua pregação. Por quê? Quem de nós aqui não se lembra de uma história infantil que tenhamos ou vivido ou ouvido na família ou na escola? Se eu perguntar, mesmo aqueles que nasceram na minha década, que foi 50, vai se lembrar das histórias. Porque essas histórias a gente não esquece. Então Jesus contava em forma de histórias, né? Então parece mais um simbolismo de como a criatura é experimentada antes de realizar sua missão espiritual. Se eu perguntar para cada um que frequenta esta casa de oração e que assumiu uma responsabilidade, que é a sua missão, quer servir uma sopa, quer evangelizar uma criança, quer na sala de passes, quer na desobsessão, é uma missão. E muitas vezes, quando estamos prontos para sair de casa, não achamos a chave do carro, a porta que emperra, o pneu está furado, um filho febril. E são situações que nos levam a conflito, porque nós temos um compromisso, nós assumimos essa missão, né? Então, quando assumimos uma missão, nós somos testados, nós somos experimentados e vivemos os nossos desertos quase que diariamente. E toda vez que nós experimentamos essa situação, aquele que tem claro a sua missão se coloca: Senhor, o que o Senhor faria? Mostra-me o caminho. E todos os canais, todas as lamparinas do nosso juízo se acendem e a gente encontra o caminho. Então o amor de Jesus era despertar exatamente com esta passagem esta situação que todo aquele que assume uma missão vai enfrentar. Qual era a missão de Moisés? Que ele assume para si: libertar um povo. Mas não era um povo que também tinha leitura. Era um povo que só tinha história, né? Então a tentação de Jesus é um símbolo do Mestre revivendo o êxodo de Moisés. Agora não mais para libertação do corpo, mas do espírito. Porque Jesus, ele não falava para os homens da matéria, ele estava falando para a espiritualidade de cada um. Tanto que ele tinha ali várias filosofias religiosas. Quem quiser conhecer, leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá naquela parte que a gente gosta de pular dos livros, volta lá e leia na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo toda a história, né? Naquela introdução maravilhosa, nós vamos passar por Sócrates.
Momentos incríveis a gente consegue viver ali, para compreendermos melhor, não a doutrina espírita de fato, para compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Por que que Jesus usou isso? Por que que ele falava assim? E olha que interessante, é tão verdade que ele falava para a espiritualidade de cada um, que ele nos via, não na matéria. Por isso que ele sabia se nós estávamos curados ou não curados, se éramos merecedores daquela cura ou não. Algumas passagens do Deuteronômio que eu acho bastante interessante, que vêm, né, coincidir com as passagens que nós vimos em Mateus capítulo 4. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Veja, né, esta passagem reflete, nós temos aí 3 pontos incrivelmente dolorosos, que todos nós conhecemos de sobra. Um deles é este, o materialismo. Está em Deuteronômio 8:3. O outro, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. O primeiro mandamento da lei de Deus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Não é assim? Também Deuteronômio 6:16. Essas passagens estão registradas também em Êxodo, em Números. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Quando o diabo fala, né? Também está escrito. Realmente está escrito. Mas somente a Deus servirás, a ninguém mais. Eu trouxe algumas fotos, né? Que a gente vai buscar na internet. Então tem lá. Nos evangelhos, há parábolas ensinadas e há parábolas encenadas. Essa é uma parábola encenada, né? Que a gente consegue visualizar. Há uma cena. Essa cena perpassa em nós quando estamos vivendo o nosso deserto. Assim como, provavelmente, isso é provável, que tenha passado também em Jesus na sua humanidade, e não em Jesus Espírito, na sua humanidade. E isso, se ele estava vivendo um espírito de tamanha elevação, o que seria de nós? A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Quem daqui pode confessar com toda certeza? Não. Quando eu li pela primeira vez a Bíblia, eu não acreditei. Será que nós não acreditamos mesmo? Ou nem refletimos? Então, aí está o ponto da desconstrução de algo que nós conhecemos no passado. Porque nós temos N reencarnações. Quantas nós reencarnamos em outras filosofias religiosas? E quantos resquícios nós ainda mantemos? Um deles é quando passamos por uma provação ou temos um livramento, né? Virgem Maria. Não é assim? Não que a mãe de Jesus não deva ser aclamada, não é esse o caso. Porém, nós trazemos muito forte ainda o resíduo de vivências anteriores. E ela é válida, porque senão nós não teríamos comparação, nós não teríamos ganho, não teríamos percebido o ganho que nós tivemos, tá? Então, esta passagem dessa afirmação que eu acabei de fazer, está na Gênesis, tá? No capítulo 15, no item 53. Leiam a Gênesis, principalmente o capítulo 15.
é muito interessante e muito importante para nós espíritas, para compreendermos, né? Porque a Gênese não é um livro para você pegar, sentar e ler ele inteiro de uma passagem só. Não. É ir no índice ou de acordo com a sua necessidade, lá pensar e estudar, ler, né, aquele capítulo. É mais compreensível. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir. O que aconteceu lá com Moisés, nós vamos ver ainda. E que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, as quais a sua natureza fraca a leva a ceder. Também está em João, no capítulo 15 da Gênesis. É João que fala dessas passagens. Ok? João Evangelista, não João Batista. Batista é o que batizava. Então vamos lá. Eu disse que nós tínhamos 3 pontos cruciais para nos perdermos ou para comprometer a nossa reencarnação. A primeira, então, a tentação do povo hebreu no deserto. Falta de comida. Tentação das coisas materiais. Colocar o espírito a serviço da matéria. Não é? Nem só de pão vive o homem. Há outros fatores. O homem não precisa só de comida. Precisa de espiritualidade. Né? De que maneira, então, o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Eu não disse que o Espiritismo era a chave para a compreensão? Então, de que maneira? Lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: destruindo o materialismo que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Mas se estivermos passando pelo nosso deserto, às vezes a gente não enxerga. E nos deixamos, né, passar. A segunda tentação do povo hebreu no deserto. Veja, eu escolhi essa figurazinha aí, bastante cômica, né? Olha o jornalista, todo protegido, e o entrevistado. Tentação do orgulho, colocar-se acima de Deus, exigir tratamento especial, né? Isso está em Números. De todos os vícios humanos, o egoísmo é o mais radical. Dele derivam todos os males. Vencida esta tentação, vencido o mal. Também está no Livro dos Espíritos, na questão 913. Nós fomos fazendo alguns recortes, né, para ficar mais didático. E vamos agora, então, para a terceira tentação do povo, que foi vivida pelo povo lá, junto de Moisés, mas que ficou ainda, que a humanidade ainda sofre, né? Moisés demora no Sinai, porque ele estava recebendo os 10 mandamentos. O povo funde o bezerro de ouro. Precisamos de imagem para ter Jesus, para ter Deus, para ter a fé racional, racionalizada, pensada. Precisamos de figuras, de imagens? Não, não precisamos. Não precisamos. Tentação do poder, ambição. Se me adorares, terá tudo o que quiseres. Está vendo aquela nação inteira? Vai ser tudo seu. E isso nós vivemos, ou não? Essa tentação do poder. Porque isso faz parte da humanidade. O ter cargo de confiança, o ter destaque, o ter poder, de todas as naipes possíveis de poderes. Tirar Deus do centro da vida e colocar a vontade do ser humano no lugar.
Quantos, né, vivenciam esse egocentrismo? Eu sou, eu posso, eu faço, eu mando. Na doutrina espírita não podemos usar o eu, não devemos, não que não podemos, não devemos. Podemos até ser, mas não devemos. Por quê? Corremos o risco disso ultrapassar as barreiras da segurança. Como diz Paulo na carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, certamente. Tudo, nós podemos fazer tudo, nós temos o livre-arbítrio. Mas nós devemos? Será que nós podemos de fato? Quando eu tomo uma atitude que só favorece a uma pessoa ou a mim mesmo, quantas outras cairão à minha direita e à minha esquerda? Quantos estarão se comprometendo comigo? Então, aí está a terceira questão que Jesus se preocupa, esse amor, por isso que eu chamo de amor infinito amor, porque só um amor infinito é que prepara tudo para uma humanidade que ainda hoje estão esperando ele voltar. Ele já voltou. E olha que maravilha, a chave da doutrina espírita, a primeira foi tirar Jesus da cruz, né? A libertação. É uma doutrina libertadora que nos consola. Então, é isso. A doutrina espírita, ela não nasceu do nada. Ela nasceu quando começou o mundo. Quando Deus criou o universo e teve Cristo por seu companheiro. Jesus Cristo é o coautor de toda a criação. Então era Ele que tinha que vir, né, na humanidade. O Espírito que precisou baixar o seu padrão vibratório, eu não sei quantificar muito, mas sei lá, 200 milhões aí de degraus para suportar o peso desse manto carnal. Então ele preocupando-se conosco, antes de começar a divulgação da Boa Nova, ele dá esse exemplo, né? Esse exemplo do deserto, dizendo para cada um de nós, você terá o seu momento do seu deserto. Ele disse também, né? Jesus falou, Mateus registrou, todos os evangelistas registraram. Deus não perde nenhuma das suas ovelhinhas. Ele não perde nem a erva daninha. Porque tudo faz parte da criação. Então, este é o amor de Jesus. Não deixa para trás sequer uma ovelhinha perdida. E acolhe com amor. Assim como o pai acolhe o filho que sai, né? A história do filho pródigo. O centurião, que não se importando com os seus títulos, baixa a sua prepotência e vai até Jesus. Então que nós saibamos identificar quando é que nós estamos passando por este processo do deserto. O que é que nós temos que fazer? Qual é o remédio que Jesus deixou? Aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que vivencia o que ele ensinou, aquele que segue os preceitos, que segue os 10 mandamentos. Aliás, se nós enquanto humanos, seguíssemos os 10 mandamentos, não haveria presídios, não haveria necessidade de leis, de advogados, de guerras, nada. Moisés fez o seu trabalho, o Cristo veio, vivificou como exemplo, exemplificou, né? E o Espiritismo, o primeiro sinal dele, que está registrado, foi com quem? Com Abraão. O Abraão recebe o quê? A fala dos anjos do Senhor. Quem é os anjos do Senhor? Senão a espiritualidade. Então, meus queridos,
Era essa reflexão que nós tínhamos para esta noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada.